Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Pizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 1º de junho de 2015. Vamos então às movimentações do mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Nós começamos este mês e essa semana com um pregão bastante monótono, de pequena amplitude. Foi um dia de alta de 0,5%, mas que não muda em nada o cenário desde o pregão de sexta-feira. É um candle que, na verdade, contribui para uma expectativa de manutenção do movimento vigente, que é de queda. Tá? Então, houve uma tentativa de alta hoje, ela se mostrou muito fraca. O mercado não conseguiu nem passar para cima da média móvel de 200 de novo. Em especial, o volume foi muito fraco. E a semana tende a ser um pouquinho mais chata mesmo, porque a gente tem um feriado na quinta-feira. Né? E isso tende a levar um volume menor ao longo de toda a semana. Né? Então, como a gente vinha conversando, né, em oportunidades anteriores, os movimentos do mercado são insistentes e por conta disso a gente deve acreditar que o movimento de queda tem ainda maior chance de prosseguir do que de reverter. Nada nesse gráfico no momento sugere alguma reversão, ou pelo menos nenhum tipo de reversão que vale a pena se expor, né, operando ela. No intraday, o IM15, nós tivemos, como vocês podem ver aqui, mais um daqueles pregões muito chatos, sem direção. O mercado abriu num pequeno gapzinho de alta, logo fechou esse gap, testando a linha d'água, que foi respeitada como suporte. O mercado reagiu, voltou a cair, bateu de novo na linha d'água, reagiu, desenvolveu até uma zona de resistência intermediária, por volta aqui de 53.325, que rompeu no candle que se iniciou às 13h15. Até teve um volume razoável no candle que rompeu, mas é contra o viés. Logo acima a gente teria a estrutura que foi rompida na sexta-feira. Não era um cenário muito consistente para operações, e o mercado acabou frustrando. O rompimento que a gente teve com o intraday foi falso. Então é um pregão que mostra fraqueza na tentativa de reação, e por conta disso a expectativa seria de manutenção no movimento de queda. Mas a verdade é que a gente está naquele tipo de movimento que é muito ruim, né? Que ele vai se arrastando, ele no intraday ele não flui, né? Às vezes fica com uma cara de que vai reverter. Então é o tipo de movimento de mercado que muitas vezes atrai as pessoas a operar, né? E vai frustrando. É um tipo de movimento bem chato. A melhor coisa é ficar longe desse tipo de movimento. A gente não tem aí um ponto para entrar vendendo. O que nos restaria, do ponto de vista clássico de swing trade, seria esperar que o mercado consiga oferecer um bom sinal de reversão, avaliar se vale a pena uma entrada e depois de alguma correção, trades mais consistentes da ponta vendedora, daí a favor da tendência. Por enquanto, o mercado está bem chato. Chato também está o mercado americano, que não se decide, né? Perdeu força no finalzinho de maio, colocou em risco uma percepção mais altista, um viés mais altista que se tinha, e ainda não saiu de cima do muro para dizer se realmente o mercado está jogando toalha a curto e médio prazo para um movimento de alta ou se vai manter esse movimento. Então esse movimento corretivo ainda pode ser meramente uma correção dentro de uma tendência de alta, que faz até o pullback da LTB desse triângulo simétrico. Não está conseguindo demonstrar força para repicar. Hoje até uma parte do pregão estava o mercado americano mostrando força, mas acabou perdendo força até o finalzinho do pregão, ficou esse candle aqui desconfortável, mas ainda não rompe essa mínima, que seria o ideal. Agora essas duas mínimas aqui para indicar que realmente o mercado desanda em busca do fundo de março. Então a situação ainda não se definiu, mas ela me parece pender por uma frustração. S&P 500 futuro tem um gráfico um pouco mais claro nesse sentido, ainda segura na média móvel de 20 períodos, o candle de hoje não é bonito, mas ainda não rompe a média, não rompe essas mínimas. Se isso acontecer, porque
provavelmente a gente vai ter um movimento um pouco mais amplo de queda, buscando aqui o fundo de abril. Então, o mercado não está conseguindo mostrar força para retomar o movimento, mas ainda está dentro de uma tendência de alta. O dólar, aí no gráfico sem qualquer tipo de ajuste, hoje forma um dark clouds, que não dá para considerar forte. Se tiver a mínima perdida, aí isso pode levar a um movimento corretivo, que provavelmente seria um pullback para a cabeça do pivô, e uma correção até esse ponto, até o topo anterior, deveria ser visto como uma oportunidade para compras aqui de correção. Tá? Não é um bom ponto para apostar realmente short, uma queda do dólar. O dólar está numa tendência de alta bastante forte. Okay? No intraday, o mercado abriu num gap de alta, logo fechou esse gap sem se enquadrar claramente em nenhum tipo de setup. Não era um cenário para setup de fechamento de gap, as bandas estavam se abrindo, o primeiro candle foi altista, apesar dessa sombra. Tá? Daí a gente teve o rompimento de linha d'água aqui, que até foi confirmado. Um sinal, na minha opinião, um pouco complicado, porque estava bem em cima do suporte que existia aqui. Tá? Quem fez a operação teve ajuste stop pela média móvel de 9 aqui, depois o mercado até fez um movimento de queda razoavelmente aproveitável, mas não foi um sinal muito limpo. Né? A gente teve um repique, o mercado fechou em queda, na média móvel de 20 períodos, e vamos ver se consolida um suporte mais ou menos nesse patamar. Tá? Se o dólar perder a mínima de hoje, provavelmente vai testar o suporte que testou no início do pregão de sexta-feira, ali em 3.174. A linha d'água muda para cá, para o pregão de amanhã, terça-feira. E vai se desenhando uma resistência intermediária aqui. Então, também aqui no dólar foi um pregão dos melhores. O juro começa a deixar para trás essa LTB de curto prazo, esse candle já parece, então, não fazer parte desse movimento de queda. Não é o cenário ideal, a gente teve aquele sinal mais forte, onde o candle fecha acima da média móvel de 20 períodos, com bom volume. Ele fecha ainda abaixo, mas já há aqui uma sinalização de um possível movimento de alta. A superação da máxima do candle de hoje seria um sinal tecnicamente razoável, né, para dar retomada dessa tendência de alta, testando aqui então a LTA deste canal de alta. Os principais papéis, a Vale acaba tocando no suporte aqui em 16,58, se romper gera uma venda e a gente seria até um pivô de baixa. Tá? Se o mercado conseguir segurar aqui e começar um movimento de alta, a gente teria um cenário de compra pelo rompimento do topo anterior, que daí seria um pivô de alta e projetaria os preços em busca do topo de maio. Tá? Por enquanto nada a ser feito. A Petrobras segue dentro de uma tendência de baixa, é o quinto pregão que anda de lado, segurando nesse fundinho aqui por volta de 12,30. Se esse patamar for rompido, provavelmente o movimento de queda se expandiria. E daí, para além, provavelmente, desse patamar de suporte por volta de 11,88, próximo a essa mínima aqui, né? Porque o mercado já está consolidando há algum tempo. O rompimento provavelmente daria impulso a um movimento mais amplo de queda, talvez buscando ali a faixa dos R$11. Setor cirurgia, Gerdau agora consegue, em cima do patamar de suporte aqui de 8,65, 67, mostrar alguma reação. Não acho que seja um ponto muito bom para uma operação de retorno na média. A gente tem 8,5% de afastamento, curto, próximo, dentro de 42% de volatilidade. A gente já passa dentro de 19, não tem uma distância significativa. CSNA também esboça uma reação, mas sem estar em cima de um patamar significativo de suporte. O volume é bastante baixo, a distância também não é muito grande. No meio do caminho a gente tem médias importantes, ou seja, não é um ponto tranquilo para operações de retorno na média. Os em Minas, a minha leitura nos deu um sinal de venda para o rompimento de um maço bandeira baixista, mas ironicamente aqui é o papel que está tendo uma certa dificuldade para fluir, mas de qualquer forma a expectativa é a manutenção do movimento de queda em busca do próximo suporte aqui em 4,60. Somente o rompimento do topo anterior começa a mudar o cenário. Setor bancário, Bradesco ainda não deixou claro o rompimento desse suporte.
mas deixa claro que está sem força para repicar, não é ponto para entrar comprando aqui de forma alguma. Também não tem um ponto de venda muito bem definido não. Tá? Mas o papel ainda está numa zona de suporte e ainda pode esboçar uma reação. Essa apenas ainda não surgiu. Itaú, em nenhum momento esboçou uma reação razoável. A gente teve, na verdade, um sinal de venda ali a partir do dia 22 e os preços seguem caindo e teriam um patamar de suporte intermediário nos 33, 85, que já está bem próximo desse patamar. O Banco do Brasil aqui na sexta-feira rompeu, hoje não conseguiu cair. Eu vejo o Banco do Brasil e Minas meio parecidos, assim. Mas o candlezinho de hoje não muda o cenário de continuidade do movimento de queda que se espera, né, por conta do rompimento que a gente teve na sexta-feira. Dessa ilha aqui também pode ser entendido como máximo bandeira. A expectativa é baixista para o Banco do Brasil. Não tem muita coisa chamando a atenção em termos de swing trade. O pregão foi de pouca amplitude, pouco volume, poucos papéis, então chamaram a atenção. Eu comentaria a Lynx, papel está querendo romper aqui um retângulo dessa resistência nos 49,78, 49,80, conseguindo fechar acima da média móvel de 200. Teve um bom volume, apesar do volume fraco no pregão de hoje, de maneira geral. Superação da máxima, que é no de hoje, pode até ser um ponto de entrada. Alguns podem fazer a leitura de um máximo de bandeira, seria o rompimento da média móvel de 200, rompimento do retângulo para cima. Um pouco distante da média móvel de 20 períodos, mas nada muito significativo, o volume compensa. Então pode ser um papel para desenvolver algum movimento de alta. Mas tem que ser um papel que tem uma liquidez não tão abundante e é dado a movimentos um pouco mais violentos no intraday. Um papel um pouquinho mais perigoso. Marco Polo está jogando a toalha. É um papel que estava demonstrando ser bastante forte. Daí rompeu o falso no dia 15 e agora está pivoteando para baixo. Ainda é meio ruim esse pivô porque compete com esse fundo aqui, pode ainda ser um retângulo. Tá? E o rompimento de pivô não tem muito volume, mas dá para pensar em operações na ponta vendedora se ocorrer a perda mínima do candle de hoje. Tá? Então, desenvolvendo esses movimentos de queda, Marco Polo projetaria novamente a faixa dos 2,42, 2,40, né, se desse continuidade aqui. Então, realmente chama a atenção. Klabin se aproxima desse patamar que foi rompido, ainda com cotação bastante altista, média móvel de 20 períodos ascendente, média de 50 ascendente, 200 ascendente. Hoje tem um 2G libélula, né? Superação da máxima pode ser atingido com um ponto de entrada, ainda mais se a gente conseguir manter um stop abaixo desse pequeno fundinho aqui, tá? Seria um stop mais seguro. Uma outra forma seria esperar o rompimento da CLTB para um candle mais forte e entrar somente acima da média móvel de 20 períodos, tá? Aqui seria uma entrada um pouquinho mais agressiva. E RADL3, talvez seja o papel que mais me chama a atenção no pregão de hoje. A gente viu a RADL3 querendo romper esse suportezinho na sexta-feira, fechou na mínima, com bom volume. Se tivesse a perda da mínima de hoje, a gente poderia pensar daí numa movimentação baixista em busca dos 33,50, 13,40 aqui embaixo. Mas o papel se recusou a fazer isso. Abre num gap de alta, consegue sustentar esse gap e tem um bom volume. Então, como as médias estão apontadas para cima e há uma certa frustração desse rompimento, a superação da máxima de hoje, segunda-feira, pode levar a um movimento interessante de alta em busca dos 38,60, 38,50. Acho que dos papéis que a gente viu que tem um cenário um pouquinho mais interessante para swing trade. Em termos de intraday também não aconteceu muita coisa. A Vale fez um rompimento de linha d'água operável, interessante, que foi acionado, mas houve stop pela média móvel de 9, o papel não chegou a alcançar RP, tá? Teve stop pela média móvel de 9, não foi um stop caro. Quem mais? HGTX, a gente viu o papel fazendo um possível fundo reflexo, que eu não levo muita fé como trade para swing trade, né? Até acho mais provável que o papel rompa esse suporte e dê uma boa venda, mas valia a pena ficar de olho no pregão de hoje. E a gente teve um Twin Towers aqui interessante, que conseguiu produzir um bom trade. Embraer abriu num gapzinho abaixo um suporte, fez um primeiro movimento tendo a linha d'água como resistência, e daí rompeu esse primeiro movimento para baixo, acionou, mas também não fluiu, e acabou gerando stop pela média móvel de 9.
Então eu estou falando aqui dos melhores enquadramentos que a gente teve no pregão de hoje. Depois disso, MRV3. MRV3 nos ofereceu uma barra elefante bem interessante. Primeiro candle do dia, bem ampla, mas com acionamento muito próximo da média móvel de 20 períodos. Então o stop inicialmente seria caro, mas como a média está já apontada para cima e próximo do ponto de entrada, dava para fazer uma operação, porque se o mercado viesse contra, provavelmente teria um stop mais barato. O stop não foi acionado e o alvo foi alcançado lá em 7,93, que era um alvo distante, né? E foi ali que o mercado segurou ao longo do restante do dia. Então, basicamente foi isso, não foi um pregão muito interessante. Vamos torcer para que o pregão de terça-feira seja um pouquinho mais movimentado. Eu vou ficando por aqui. Uma boa semana a todos, claro. Espero que a gente ainda se veja aí nos próximos faróis da semana. Até lá.